Boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e venho dar início ao webinar sobre a utilização avançada do cipterm, no que diz respeito aos programas cipterm RH e ao cipterm Rex Plus. Irei abordar alguns casos práticos que podem visualizar aí no ecrã, que surgiram no decorrer do nosso serviço de assistência técnica. Este webinar terá uma duração máxima de cerca de 1 hora. Vou então dar início à apresentação. Vou começar por abordar alguns casos relativamente ao programa cipterm RH e de seguida passarei para o programa cipterm Rex Plus. Vou então começar pelo ponto 1, que diz respeito a introduzir o modelo térmico no MAP para importar no cipterm RH. Vou passar aqui a abrir, neste caso, o CipCAD Map, em que tenho aqui uma obra, que é, no fundo, uma obra exemplo de uma moradia que está presente até no próprio programa. Já vem no nosso programa uma moradia em banda, em que está definido as paredes, foram definidas as paredes, podem ser definidas por camadas, isto no CipCAD Map, ou até mesmo provenientes do gerador de preços, da biblioteca do gerador de preços. Portanto, pode-se definir todo o modelo arquitetónico, especificar os compartimentos, descrevê-los e, posto isto, vamos agora, posto isto, passar a exportar este modelo para um projeto no BIM Server. Portanto, vou a modelo BIM, faço a exportação em formato IFC, vou criar um projeto novo, vamos por aqui chamar RH, por exemplo. Vou só aqui indicar que não está permitida a visibilidade e que está fechada em termos de pedidos de colaboração. Criei um projeto que se chama RH e vou só dar um nome ao modelo, vamos pôr aqui modelo RH, por exemplo, e vou dizer que quero exportar os elementos e quero exportar os modelos térmico e acústico do edifício. Portanto, esta é a opção. Esta opção surgiu agora relativamente nesta versão 2020 e, portanto, permite-me exportar, portanto, o modelo térmico que se cria no CipCAD Map para o BIM Server, para um projeto no BIM Server, para que depois se possa importar no cipterm RH. Posso também exportar as máscaras. Esta opção de exportar os modelos térmico e acústico do edifício só está disponível quando se esteja a utilizar o separador novo cipterm, ou CipEVAC 3D ou climatização. Vou então exportar o modelo foi exportado, agora está a subir para a plataforma, para a nuvem, digamos assim, e vou passar para o programa cipterm RH e vou criar uma obra nova. Posso lhe chamar RH, posso pôr webinar, só para às vezes não tenha algum projeto, alguma obra com o mesmo nome. Vou então selecionar, espero que já tenha subido para a plataforma, o tal projeto que tinha criado, cá está ele, RH, vou aceitar, e ele já deve ter detectado, cá está ele, portanto, detectou o modelo. Aqui neste caso não tenho que me preocupar com bibliotecas, como faço normalmente quando utilizo o EC Builder para criar um modelo e depois, caso tenha já alguma biblioteca de paredes, de forma a coincidir o nome que eu dei, por exemplo, de uma parede com o nome de uma parede que eu tenha na minha biblioteca, de forma que o programa atribua automaticamente essa mesma parede, com essa mesma solução construtiva. Neste caso, não tenho que me preocupar com isto. Porquê? Porque ele vai importar
as soluções construtivas que foram definidas no CPCAD-MEP. Vou deixar estar os dados por defeito, não é isto que eu quero mostrar. O que quero mostrar é a obra, já cá está o modelo, no termo RH, e se for às paredes exteriores, cá está, já tem aqui as paredes que foram introduzidas no CPCAD-MEP, cá estão elas. Quem diz paredes diz depois pavimentos, portanto, todos os elementos construtivos estarão. Ok? Bem como também portas e envidraçados. Portanto, os envidraçados que ele também importa depois as arestas, depois teremos que processar depois em termos de pontos térmicos lineares, normalmente, como se faz normalmente. Aqui depois outra coisa que ele também importa, no fundo, são os compartimentos e descreve duas zonas. Uma zona como habitável e outra zona como não habitável. Okay? Portanto, ele, neste caso, a zona não habitável será a garagem e a zona habitável serão todos os compartimentos úteis. Que ele detectou isso pelo facto de estar a utilizar o CPCAD-MEP e já ter lá as propriedades dos compartimentos. Eu só vou criar aqui um sistema de ventilação natural, vou só pôr aqui um nome, que é para poder depois sair daqui da zona, porque senão o programa não me deixa, sem que eu tenha um sistema de ventilação criado. Outra coisa que depois se terá que se fazer, isto no caso de uma moradia, no caso de um edifício multifamiliar, onde se existem várias frações, aqui nós temos que ter um trabalho acrescido, que é, vamos ter que criar, porque os compartimentos vão aparecer todos aqui, dentro da zona habitável, e portanto vamos ter que criar a posterior zonas, uma zona nova em que diria fração A, outra zona fração B, outra zona fração, portanto, em função do número de frações que tenha o edifício multifamiliar, e depois só terei que mover os respectivos compartimentos para cada zona. Posso mover com estas setinhas, mover para cima ou para baixo, ou então muito facilmente, que é cortar e depois vou a outra zona criada e faço colar. E sendo assim ficará pronto, já posicionado corretamente esses mesmos compartimentos. Vou falar agora do ponto 2, que é definir o fator de emissividade e grau de ventilação em paredes ventiladas. Isto diz respeito, não é bem o caso aqui, mas quando eu tenho, por exemplo, uma fachada ventilada, uma parede de fachada ventilada, ou uma caixa de ar que tenha uma caixa de ar numa parede que tenha ventilação, é necessário, e eu vou só dar aqui o caso exemplo, apesar que esta parede não possui fachada, portanto vamos supor que era uma parede de fachada ventilada. Eu tenho aqui o coeficiente de absorção, mas para além disso é necessário definir o fator de emissividade. Portanto, digamos, é o fator de emissividade da parte interior e relativamente ao grau de ventilação da própria caixa de ar que existe na fachada ventilada. Em função disso, selecionando um ou outro, portanto existe aqui, isto tem a ver com a tabela 9 do RH, de regulamento, e em função disso o programa vai, por exemplo, eu tenho aqui, vamos expor estes valores que vêm por aqui por defeito, coeficiente de absorção de radiação solar, cor clara da parede, vamos assumir que é clara, dá-me um alfa de 0,4. O fator de emissividade que tenho aqui selecionado é 0,1. Portanto, o que ele vai fazer é multiplicar 0,4 por 0,1, ao fazer aceitar, ele vai-me colocar 0,04. Okay? Portanto, ele faz a multiplicação e coloca isso. Se clicarem, não se preocupem pelo facto de aparecer isto assim, porque ele não guarda as últimas opções que nós selecionamos, que foi isto. Percebem? Portanto, não se preocupem pelo facto de, por vezes, aparecer-vos aqui e, ao clicarem, porque pensam que estão com as últimas opções selecionadas e não estão. Ele mantém sempre a janela, independentemente do que se selecione e depois que se faça aceitar, ele mantém sempre desta forma. Portanto, não se preocupem com isso. Vou agora passar também para um outro ponto, que é o ponto 3, que diz respeito
a considerar ganhos solares, fator de emissividade e grau de ventilação em coberturas com desvão. Eu para isso vou abrir aqui também uma obra exemplo deste programa Cipterm RH, que é uma moradia que apresenta um desvão na cobertura. Eu vou só aqui mostrar-vos. Portanto, temos a parte da habitação unifamiliar, temos a parte da garagem e temos uma parte que é uma marquise e outra do desvão. Já agora, antes de avançar, vou explicar também, estou-me a lembrar aqui numa questão que às vezes surge, que é o seguinte: se repararem, eu tenho aqui uma zona que é a habitação unifamiliar, normalmente é a zona útil da moradia, no caso os compartimentos que eu considero que vão ser úteis, e depois reparem que eu tenho para cada compartimento não útil uma zona independente. Isto é o que se deve fazer. Isto para quê? Porque depois o programa vai-me calcular o BTR desse compartimento não útil e de forma independente, ou seja, um BTR para a garagem, um BTR para a marquise, um BTR para o desvão. Portanto, nunca devo colocar compartimentos, porque se eu colocar todos estes 3 compartimentos dentro de uma única zona não útil, ele vai-me calcular o BTR como se esses 3 compartimentos estivessem juntos. Portanto, ele vai entrar com o volume deles 3, portanto, isso não interessa. Portanto, aqui, quando é assim, são zonas não úteis por uma zona não útil por cada compartimento não útil. Com exceção, por exemplo, no caso de termos um elevador em que percorre os diversos pisos, eu vou ter normalmente um compartimento do elevador por piso. Portanto, eu supostamente iria criar no fundo uma zona elevador e depois colocaria lá os compartimentos de cada elevador, de cada piso. Portanto, para quê? Para que ele me calcule o BTR do elevador globalmente, portanto, todo. Portanto, aqui o que eu queria falar agora, relativamente à cobertura do desvão, tem a ver com a questão de ser contabilizado os ganhos solares. E em termos de ganhos solares, é necessário, portanto, que ao nível de. Portanto, eu estou aqui no compartimento do desvão, ao nível dos pavimentos do desvão, portanto, aqui estão divididos em vários, porque depois estão em contacto com vários compartimentos. Portanto, este pavimento do desvão é necessário para cada um deles ativar com contribuição solar esta opção, para que seja contabilizado os ganhos solares no desvão. Isto pode-se fazer aqui 1 a 1, ou seja, selecionando 1 a 1 e indo, clicando o visto, ou então também podemos ir aqui ao separador plantas e se formos aqui à planta do desvão, que é a planta 3, que neste caso, que me aparece aqui o compartimento de desvão, eu posso ir aqui editar as lajes e terei que ir uma a uma na mesma e ativar o visto com contribuição solar. Ok? Portanto, teria que fazer isto uma a uma. Por outro lado, para além disso, digamos assim, é necessário por causa de eu já só vou ver aqui o nome da laje, que é a segunda da biblioteca. Portanto, é necessário ir à biblioteca, foi por isso que eu vim ver o nome da laje, e ao mesmo tempo também, por questões do fator de emissividade e do grau de ventilação, teremos que editar e vou clicar no e é necessário ativar aqui esta opção, no caso de coberturas em desvão, ou seja, temos na mesma o coeficiente de absorção da radiação solar, mas também temos que selecionar em função do grau de ventilação e da emissividade ser normal ou baixa, temos que selecionar uma das opções. Esta é a tabela 10 do RH, do tal regulamento, e que ele no fundo vai fazer é multiplicar 0,7, por exemplo, se mantivermos com 0,4 e vai-me dar 0,28 e é este valor que vai entrar como coeficiente de absorção. Ok? Aproveito também já agora que eu estou aqui a visualizar, não sei se já sabem, mas este botãozinho aqui permite-me criar uma descrição, neste caso é de uma laje, em função das camadas que possui essa laje. Temos depois estas, em função do tipo de solução de envolvente, quer para pavimento, quer para cobertura. Portanto, o que teremos que fazer aqui é
é clicar na setinha azul e dizer que sim, para ele gerar a descrição, e no fundo ele guia-se pelo que terá aqui a primeira opção, e depois com o espessor total e com os respectivos dados em função das camadas de materiais. Vai gerando esta informação. Ok? Vamos agora passar para o ponto 4, que diz respeito a considerar ganhos solares em marquises e solários. Bom, eu também vou explicar então nesta obra. O que eu tenho é o seguinte: eu tenho aqui de facto aqui uma marquise, que tem esta marquise, tem aqui uma janela exterior, ok? Tem que receber, vai receber contribuição solar, tem as suas sombras associadas, portanto está aqui no exterior da marquise. E junto, ou seja, junto a esta marquise, nós temos aqui um compartimento útil, neste caso é um quarto. Podia ser uma sala, podia ser uma cozinha, portanto podia ser qualquer outro tipo de compartimento, desde que seja útil. E este compartimento útil tem também uma janela, só que interior, que confina, ou seja, que é contígua com a marquise, que está como local não útil. Ou seja, no que nós pretendemos aqui, e tem a ver este aspecto com a questão das marquises e solares, é que queremos que exista os ganhos, e nesta janela interior que seja contabilizado os ganhos solares. Para isso, o que temos que fazer é ativar a opção com contribuição solar, indicar a orientação, que neste caso é sul, e se tiver sombras, se eventualmente tiver alguma sombra. Okay? Eu vou só também acrescentar aqui um nome para que depois possam ver, vamos supor que é a janela do quarto 1, possam visualizar agora de seguida na listagem das fichas de cálculo. Vamos ver aqui a ficha C1. Só um segundo. A ficha C1. E podemos ver aqui na ficha C1, relativamente aos ganhos na estação de aquecimento, temos uma primeira tabela relativamente à situação normal das janelas, dos envidraçados, e depois à situação de marquises ou solares, portanto são janelas interiores que têm esses ganhos. Aqui está ela, a referência do nome do compartimento a qual se refere a janela. Portanto, eu coloquei aquele nome, podia colocar um ou outro nome qualquer, e desta forma conseguia perceber-me que é a janela do quarto 1. Isto para o C1, e para o D1 a mesma coisa, só que diz respeito ao arrefecimento. Temos a tabela normal com as restantes janelas, e depois temos a tabela relativamente aos ganhos solares em vidraçados interiores, no caso se tem marquises ou solares. Portanto temos aqui tal e qual como indica o regulamento. Vou então agora passar para o ponto 5, que diz respeito a definir dois sistemas de aquecimento e obter o RN de um sistema de biomassa. Esta obra, portanto, em termos de aquecimento, vamos focar-nos aqui em termos de aquecimento, está com o sistema de aquecimento de referência criado, ou seja, criou o sistema de aquecimento, está aqui criado, e aqui estaria um, já foi alterado, portanto, estaria a ser aplicado este sistema de aquecimento para todo a moradia, para toda a moradia, como sistema de referência, ou seja, não, é porque não tinha sistemas de aquecimento. Vamos supor que eu quero colocar um recuperador de calor, a lenha, na sala, e portanto será esse o único sistema de aquecimento que a moradia vai ter. Portanto, esse recuperador vai ocupar uma determinada parcela em termos de aquecimento. Essa parcela é obtida em função da área útil que a sala possui, ou seja, eu tenho uma determinada área útil, que é a área útil total da moradia, vamos supor que é 100 metros quadrados, para facilitar em termos de contas, e a minha sala tem 30 metros quadrados, e nesses 30 metros quadrados vai ter lá um recuperador de calor, a lenha, que me vai aquecer a sala.
ou seja, a parcela correspondente ao recuperador de calor será 30%, ou seja, 0,3. Os restantes 70% da área útil que não tem sistema de aquecimento, vamos utilizar o sistema de referência para aquecimento e vou editar e já agora aproveito e ponho os tais 0,7, ok? Como parcela de energia útil. Vou criar então o outro sistema de aquecimento que diz respeito ao recuperador de calor. Vou pôr aqui recuperador de calor. Vou então dizer que é um sistema que utiliza biomassa e que é aqui é um recuperador. Vou pôr uma marca X, o modelo Y. Eu estou aqui a escrever isto porque para que depois me saia quando exportar os dados para a ADN, para o portal da ADN, me saiam estes valores. Pronto, eu não vou agora descrever a descrição detalhada, poderia utilizar esta setinha azul, que tenho aqui alguns já tipos de descrição. E vou só indicar, poderia indicar a potência, assim 20 kW, por exemplo, a eficiência do sistema, vamos supor que é 0,77, o valor de eficiência do sistema de referência, 0,75, e aqui, portanto, estes dois dados têm a ver com o equipamento, este é o valor de referência do regulamento para recuperadores de calor, e aqui é a parcela, será os tais 30%, que será 0,3, correspondente ao facto de o recuperador de calor estar só a aquecer a sala. E vou fazer aceitar. Vou aqui às zonas, à tal zona habitação unifamiliar, que é a zona útil, e vou então indicar primeiro, e isto é importante, o recuperador de calor. Depois vou pôr tudo por ordem, que é a referência de aquecimento. Vou só definir agora a referência de aquecimento, porque eu não tenho as setinhas de andar a subir e descer, portanto, e o termoacumulador, portanto, e a seguir vem só o que falta, que é o solar térmico, que já tenho aqui. Portanto, recuperador de calor em termos de aquecimento, depois a referência de aquecimento, só passar isto assim. Referência de arrefecimento para termoacumulador AQS, que é o que eu já tinha aí, e o solar térmico. Pronto. Se eu for agora de imediato à listagem e for à ficha G1, portanto eu nem sequer me preocupei aqui com a questão do valor do RN da biomassa. Já fiz de propósito. Isto para quê? Porque eu queria primeiro, portanto, saber qual a energia que o recuperador de calor me vai fornecer para aquecimento, em função dos tais 30% que já estamos aqui a ver nesta ficha. Portanto, a primeira linha diz respeito ao recuperador de calor e tenho aqui um valor de 2689,6. Pronto, apontei esse valor. Isto é a energia que o recuperador de calor vai fornecer. Portanto, será a tal energia, o RN da biomassa. Falta-me introduzir esse valor para que esta energia seja contabilizada como energia renovável. Então, vou fazer aceitar, venho aqui aos sistemas, vou clicar no mais e vou a renovável. Posso pôr recuperador calor biomassa, ou ponho só biomassa, porque assim já sei depois na tabela e torna-se mais simples. Biomassa, recuperador de calor. Aqui é importante que a marca e o modelo e a gama seja exatamente igual como eu escrevi anteriormente quando criei o recuperador de calor. Portanto, tem que ser tudo igual. Isto para quê? Para que depois no portal da ADN ele faça a atribuição, seja tudo um único equipamento, detecta que isto é tudo igual ao recuperador que tinha definido na parte do aquecimento, portanto ele já sabe que é o mesmo equipamento. E aqui, ao nível da energia do RN, vou colocar os 2689,6, uma parcela para aquecimento, ou seja, toda esta energia diz respeito ao aquecimento, e depois, portanto, que isto é o somatório, nós temos parcelas para aquecimento, arrefecimento para AQS, o somatório destas três parcelas tem que dar 100%, mas neste caso o recuperador de calor é todo ele a energia para aquecimento.
Depois a potência, eu pus de 20, e a eficiência do sistema. Também é muito importante pôr a mesma eficiência que eu tinha colocado ao nível do aquecimento do recuperador, quando eu criei. Vou fazer aceitar. Criei o sistema, mas tenho que o atribuir à minha zona. Portanto, vou clicar no mais e vou colocá-lo aqui. Se eu for então às fichas de cálculo, à ficha G1, aumentar isto para se poder visualizar melhor. Então, já me aparece aqui onde dizia recuperador de calor. A contribuição em termos de energia já passa a ser zero. Isto porquê? Porque a energia, toda essa energia, passou a ser energia renovável. Portanto, aqui aparece-me logo a linha biomassa. Este valor depois vai entrar mais à frente no somatório como energias, cá está ele, como energias renováveis e depois será subtraída no cálculo final. Cá está ela, aqui depois. Os tais 22,64, portanto ele já entra com a energia de biomassa e na ficha G1 já me aparece então a indicação que o recuperador de calor, a energia não vai ser consumida, não vai ser contabilizada como energia não renovável, ok? Vai ser contabilizada como energia renovável. Vou passar agora de seguida para o ponto 6, que diz respeito a forçar o pé direito médio ou área útil. Isto aqui é só mesmo uma nota, eu até já estou aqui. Por vezes, quando temos modelos de arquitetura complexos em que não se consegue modelar ou por alguma razão não torna-se impossível de fazer essa modelação, podemos modelar aproximadamente e depois, se quisermos, podemos forçar o pé direito médio ou a área útil de pavimento ou outros dados que queiramos para verificações de condensações, porque o programa também permite fazer a verificação de condensações. É um extra que o programa tem. Mas relativamente ao cálculo térmico do RH, é sobretudo podemos forçar estes dois parâmetros e assim já não na listagem já não irá aparecer, digamos, o pé direito médio obtido pelo modelo arquitetónico, nem a área útil obtido pelo modelo arquitetónico. Ok? Pronto. Vou só cancelar. Vou passar agora, por fim, ao ponto 7, o último ponto relativamente ao RH, que diz respeito a criar medidas de melhoria. Eu vou abrir aqui a obra, uma outra obra, que também é exemplo, que é a moradia Cipterm RH. Isto é uma moradia que também, em termos de sistemas de aquecimento e arrefecimento, é os de referência, ou seja, não tem nenhum em concreto. E eu sei até que era necessário colocar aí uns sistemas para, digamos, aumentarmos a classe energética, ou seja, aumentar a eficiência energética. E eu posso entrar com isso como medida de melhoria, que é o que eu vou fazer. No fundo, vou criar medidas de melhoria propondo a colocação de multisplits. Mas antes disso, porque nós, para analisarmos as medidas de melhoria, precisamos de um outro programa, que é o Cipterm Improvement, e esse programa é que vai ler os dados para fazer a análise das medidas de melhoria. E eu preciso, primeiramente, de exportar esses dados, no caso, para um projeto no BIM Server, para que depois o outro programa nos vá lá buscar. Esta é a obra base, moradia Cipterm RH, que está a utilizar, portanto, estes dois sistemas de referência, e vou aqui ao separador análise gráfica de resultados, a obra já está calculada, e vou clicar em exportar dados. Quando eu clico em exportar dados, eu tenho duas hipóteses. É dizer ao programa se esses dados que eu vou exportar se referem à situação inicial, que é esta, ou se são dados de uma medida de melhoria. Neste caso é a situação inicial. Posso-lhe dizer que diz respeito à fração habitação unifamiliar, é a única que eu tenho também. Se tivesse várias eu poderia escolher.
Vou só aqui no nome do ficheiro, vou-lhe chamar situação inicial. Depois eu irei ver o nome lá escrito no Improvement. E aqui posso pôr SI, já está, que é a situação inicial, um diminutivo. E vou fazer aceitar. Eu só, acho que esta obra já está, vou vincular primeiro. Se calhar talvez nem vinculo, vou só ver qual é. Não, vou primeiro. Vou só ver. Eu estava aqui, vou exportar só outra vez, só para ver qual era o projeto. É da moradia BIM. Ok, pronto. Como é que eu vou agora introduzir? Eu só estive a ver qual era o projeto BIM no BIM Server que estava lá a exportar. Era o projeto moradia BIM. Como é que eu vou criar agora as medidas de melhoria? Vou ter que criar uma cópia desta obra e colocar a medida de melhoria. Por exemplo, vou fazer guardar como, arquivo guardar como, acrescento-lhe, por exemplo, um outro nome. Já criei a cópia. Vou criar um sistema de aquecimento. Posso lhe chamar multi-split aquecimento. Eu já os tenho aqui até criados aqui na biblioteca, mas até posso ir buscar que é mais simples, mais rápido. Portanto, tenho multi-split aquecimento, eletricidade multi-split. Coloco o valor da eficiência, da potência. Isto mantenho de referência. Portanto, isto vai aquecer a casa toda, a parcela 1. E venho aqui à habitação unifamiliar e em vez de referência de aquecimento, vou colocar um multi-split aquecimento. Eu tenho que fazer uma medida de melhoria para aquecimento, outra para arrefecimento e depois uma final que vai entrar as duas ao mesmo tempo. Isto porque a ADN me obriga que seja assim, ok? Esta agora aqui, vou exportar os dados como medida de melhoria. Se já não será a situação inicial, vou-lhe chamar MM1, aquecimento, por exemplo. E tenho aqui a oportunidade, poderia preencher isto manualmente ou posso também pedir uma ajuda aqui do programa, em que digo aqui para aquecimento, tenho aqui a hipótese de selecionar uma unidade exterior de ar-condicionado, me aparecerá aqui. Posso depois acrescentar mais artigos, fazendo mais, e poderia aqui dizer, olha, quero uma unidade interior. E desta forma já teria, sempre acrescentando mais, iria aumentando o meu orçamento. Ao fazer aceitar, o programa passa-me toda essa informação para aqui, com a referência, a descrição, tenho que indicar que é aquecimento, no tipo de medida de melhoria, e tenho aqui um orçamento e depois poderia aplicar custos associados, custos de manutenção, por aí fora, subvenções e ajudas. Ao fazer aceitar, ele me vai, digamos, exportar os dados para o projeto Moradia BIM. Ok? Posso na mesma aproveitar esta obra, ou podia fazer uma cópia desta obra. Já agora faço a cópia da obra e vou-me chamar MM2, assim vou ficando com uma obra por cada medida de melhoria. E esta MM2, no fundo, o que eu quero é agora descrever o multi-split arrefecimento. Então, eu tenho aqui na minha biblioteca já criado um multi-split arrefecimento. Cá está ele. E vou agora à zona da habitação unifamiliar e vou primeiro tudo, relativamente ao aquecimento, voltar a colocar a referência e vou, em termos de arrefecimento, colocar o tal multi-split arrefecimento, ou seja, é o mesmo equipamento que há bocado coloquei como aquecimento, mas com as eficiências para arrefecimento. Isto para quê? Para que se possa analisar situação a situação, em termos de ser aquecimento e arrefecimento, os resultados. Calculo, para a análise gráfica de resultados, exportar dados. É a medida de melhoria. Vou só alterar o nome, será o MM2 arrefecimento. E relativamente aqui ao orçamento, é tudo igual, porque é os mesmos equipamentos. Vou só mudar o tipo de medida de melhoria. Tinha isto aqui, há pouco não falei, mas depois posso escolher o tipo de medida de melhoria que depois quisesse que aparecesse no portal da ADN. E depois os valores de custo são os mesmos. E faço aceitar. Por fim,
vou criar uma última medida de melhoria, até lhe posso chamar assim mm1_2, ele já existe, porque já deve ter aqui uma obra assim com o mesmo nome, não faz mal. E o que eu vou fazer é já ir aqui à zona habitação unifamiliar e vou também, ou seja, será afinal, vou colocar esta medida de melhoria funcionando o equipamento, quer para aquecimento, quer para arrefecimento. Faço calcular, exportar dados, vou só pôr aqui 1_2, digo que vai ser depois a minha final, isto é tudo igual e vou fazer aceitar. Ok? Isto está terminado. Portanto, eu tinha a obra inicial, foi a obra relativamente à situação inicial. Depois fui criando cópias da obra e foi para cada uma das cópias fui aplicando a medida de melhoria do multisplit para aquecimento, outra para a medida de melhoria do multisplit arrefecimento e por fim uma outra que me contempla o multisplit aquecimento e ao mesmo tempo arrefecimento. Vou ao programa Improvements, o ZipTerm Improvements. Vou criar uma obra nova. Posso lhe chamar RH. Este é o tal programa Webinar. Vou selecionar o projeto Moradia BIM. Este é ele. Aqui tenho já várias, devia ter limpado primeiramente, mas será a situação inicial, cá está, e o MM1 aquecimento, o MM2 arrefecimento e depois eu tinha colocado M1 e _2 final. Os outros que estão aqui são de outras obras que eu tinha exportado para o mesmo projeto. Portanto, vou agora importar esses dados relativamente a estas medidas de melhoria que eu tinha criado. Portanto, eu posso até criar N medidas e depois só escolho aquelas que quero importar. E cá está. Ele importou-me os dados relativamente à situação inicial e depois foi-me importar os dados relativamente à medida de melhoria 1, à 2 e à final. Eu vou só aqui, devia de ter colocado no nome para distinguir isto, qual era a primeira. Eu penso que isto será MM1, esta vamos supor que será MM2, eu não estou aqui a ver os dados, senão teria que exportar novamente e ter trocado isto, porque assim apareceria corretamente os nomes e seria mais fácil. Posto isto, o que eu tenho que fazer é depois analisar as medidas de melhoria, tenho aqui a listagem, mas eu vejo já em função disso, o programa faz-me um resumo de resultados, análise energética, análise de custo e edifício, e portanto posso visualizar as medidas de melhoria e de facto aqui, só me enganei aqui numa que deixei-me só trocar aqui que eu já estou a ver. Portanto, esta aqui vai para baixo, esta aqui que é mesmo a 2, não sei se é uma sexta, e esta aqui é que é a final. Ok, pronto. Se eu for analisar, isto é que sim estava correto. E portanto, tenho aqui um ganho ao nível do aquecimento, ao nível do arrefecimento o ganho é irrisório, e depois o total em que me contempla no fundo o somatório dos dois ganhos. Há uma subida de classe energética, passa de B para A. Nesta listagem depois vai-se ao detalhe ao nível de períodos de retorno, de investimento, percentagens relativamente ao que era antes e depois relativamente ao edifício, ao valor de referência para aquecimento, arrefecimento, AQS. Neste caso é aquecimento, porque a medida diz respeito ao aquecimento, daí há uma melhoria. É esta MM1. Isto é uma descrição só da MM1, da medida de melhoria 1, que era para aquecimento. Depois vem relativamente à medida de melhoria 2, que diz respeito ao arrefecimento. E depois à melhoria final, que contempla as duas situações, aquecimento e arrefecimento. Há uns gráficos e depois um estudo económico com a indicação dos períodos de retorno de investimento. Neste caso seria 6 anos e 48.
meses. Não, 6,48 anos, que era isso que queria dizer. Pronto. Isto está para imprimir. E agora o que é que precisamos? Precisamos de mandar estes dados outra vez para a obra situação inicial. Vou só indicar para onde quero enviar, será para o ambiente de trabalho. Vou deixar estar o nome de medidas de melhoria. Ele pergunta-me quais as medidas que quero exportar para a ADN. São as 3. Qual a medida final? É esta medida final e estas duas que entram no cálculo da final. Ou seja, vou exportar. Pronto, aqui já posso fechar este programa. Vou à obra inicial, que era esta. Isto no cipterm RH. Já voltei a ter e vou à parte de preenchimento dos dados relativamente a medidas de melhoria, portanto, diz respeito à fração que eu quero, zona útil, vou à parte de medidas de melhoria, estes dados já estão aqui porque era a obra de referência, obra exemplo, e vou utilizar, vou dizer que sim, que tem medidas de melhoria, e vou utilizar este ícone que me permite importar o tal ficheiro que exportei, o tal medidas de melhoria, com os dados relativamente às duas medidas de melhoria que entram no cálculo e a final. Só tenho que indicar uma situação que é, e depois terei que editar cada uma delas, editando cada uma delas tem aqui os dados relativos a cada uma delas e só tenho depois que preencher esta informação relativamente também para o portal ADN. Depois vai para o portal ADN, senão terei que preencher lá diretamente do portal ADN. Vou passar agora muito rapidamente para outro programa e vamos passar para o cipterm Rex Plus. E neste caso também vou abordar neste caso o cipacadmap. Primeiro ponto relativamente ao cipterm Rex Plus. Portanto, o cipterm Rex Plus é um programa que me permite calcular consumos de energia e fazer o certificado energético para edifícios de escritórios e comércios, portanto, chamados PES ou RGES. Ele utiliza a simulação dinâmica multizona. E eu posso introduzir um modelo da forma como normalmente utilizo, ou através do FC Builder, modelando, e depois como faço, por exemplo, o RH, ou também posso utilizar, agora, a partir da versão 2020, o CPCAD-Map. Eu aqui neste CPCAD-Map tenho aqui uma obra, que é um edifício multifamiliar, com frações habitacionais, e depois com duas lojas no resto do chão, e uma garagem única em baixo. Mas é assim, se este edifício fosse todo ele de escritórios e eu quisesse certificar todo o edifício, ele poderia ir assim desta forma. Mas no caso, eu só quero certificar esta loja, a loja A. Tenho aqui uma outra loja que é a loja B. Portanto, eu para isso tenho que só enviar um modelo que diz respeito ao compartimento em si, em concreto, e que tenha consumos de energia, que é no caso a loja. Portanto, como eu quero analisar a loja, eu só terei que enviar o modelo relativamente à loja. E então, o que eu fiz foi uma obra, uma cópia desta obra, e fui apagar os compartimentos e os elementos construtivos à volta da loja. Portanto, e no fundo fiquei desta forma com o exemplo, fiquei com a loja, deixei estar as paredes interiores na mesma, pavimento entre pisos que estava, portanto apaguei tudo, deixei a loja e deixei a garagem. E porquê que eu deixei a garagem? Deixei a garagem porque a garagem não será depois, na definição das propriedades no REX, um elemento que vai ter consumos de energia. E quando não tem consumos de energia, já não entra para o cálculo neste caso, da loja, do consumo de energia da loja. Se tivesse consumos de energia, ele automaticamente, depois ao fazer o cálculo no Energy Plus, os consumos ele iria somá-los e iria-me dar o cálculo dos consumos de energia, os resultados de consumo de energia de tudo. Mas como não tem, e assim só vai ter ventilação, ele vai-me calcular as temperaturas dentro da garagem e assim vai-me entrar em conta com as perdas de energia ao nível da laje.
ok? Vamos então exportar este modelo, é da mesma forma. Portanto, aqui tem a loja A, foi criada com a descrição como local vazio, aqui do CPK Map, e um WC que também pertence à loja. Vou então exportar e vou exportar para o Vim Server. Vou criar aqui um projeto novo, posso lhe chamar Rex Webinar e vou só pôr aqui não visível e também não fechado. Vou então fazer a mesma forma, exportar com o modelo térmico e acústico do edifício. Neste caso até estou no separador de climatização e exportei. Portanto, não se preocupem com estes avisos que aparecem aqui, porque o programa detecta uma parede interior, mas que não tem compartimentos, só tem compartimentos de um lado, faltavam os compartimentos do outro lado. Portanto, isto aí ignoramos, esse aviso, e vamos ao programa Cipterm Rex Plus. Vamos criar uma obra nova. Pus aqui um nome qualquer. Vou selecionar o projeto. Rex Webinar. Ele vai-me ler o... Aqui está ele, o modelo. Passo a aceitar. Vou ignorar estas questões. Vou só atribuir uma localização por defeito, só para podermos avançar. E cá está. Já tenho aqui a situação. Começando por cima, tenho aqui os compartimentos que ele me detecta. Digamos assim, o tipo de compartimentos. É a garagem, o local comercial vazio, porque o WC está como local comercial vazio e a garagem está como outro tipo de compartimento. Aqui na garagem, é aquilo que eu estava a dizer, portanto, o que eu devo é colocar sem ocupação permanente e sem consumos de energia elétrica. Desde que eu coloque estas duas opções, ele não vai calcular consumos de energia e, portanto, não faz mal que a garagem vá em conjunto com a loja. Se tivesse consumos, ele já entraria com os consumos e somaria tudo, como se fosse tudo pertencente à loja. Ok? Vou deixar estar estes dados. Poderia aqui aproveitar ajudas relativamente o facto da garagem ter aberturas de ventilação permanentes, por exemplo. Isto para que o programa depois me calcule as temperaturas, que aquilo esteja associado e as respectivas perdas de energia. E relativamente ao local comercial vazio, eu teria que criar os perfis e cargas relativamente à ventilação, à iluminação, à ocupação. Mas como tenho aqui uma ajuda e dados relativamente a umas perguntas e respostas da ADN, portanto, tenho aqui os perfis para uma loja, vou aproveitar e vou importar esses dados e assim já está definido. Vou muito rapidamente, portanto, repete-se na mesma o que acontecia no RH, é já tudo importado do CPK Map, tanto paredes como pavimentos entre pisos. E agora vou só falar um bocadinho das zonas. Deixa-me só aqui ver. Então tenho aqui zona não habitável aqui e em que tenho aqui os respectivos compartimentos. Portanto, eu aqui vou ter que criar uma zona para a garagem. Portanto, venho aqui as zonas. Vou-lhe chamar garagem já agora. E tenho que dizer não habitável. Vou deixar estar tipo de ventilação natural. Ok? E agora o que é que eu faço? Portanto, pego no compartimento de garagem que está dentro da zona, que depois vou mudar este nome também para loja. Portanto, eu já posso mudar aqui. Isto é a loja A, que é habitável, que tem determinadas temperaturas de aquecimento e arrefecimento. Vou atribuir um caudal da AQS, porque tinha o definido nos parâmetros gerais, inicialmente quando criei a obra, o caudal por zona. E agora, o que está mal aqui no fundo é este compartimento de garagem que deve estar na zona não habitável. Tenho que posicionar desta zona. Como eu disse, posso utilizar estas seitinhas ou então faço cortar e vou à zona garagem e faço, dentro de compartimentos, faço colar. Ok? E passei. Portanto, tenho duas zonas, uma que é a zona da loja e outra que é a zona da garagem.
Vamos passar agora para o ponto 9, que diz respeito a configurar elementos adiabáticos e com perdas. Pronto, o que eu queria mostrar-vos era o seguinte. Aqui o compartimento de loja, e isto por causa de termos visto, tínhamos aqui umas paredes interiores e um pavimento entre pisos que se manteve. O programa, por defeito, quando detecta que ele tem que saber o que é que está do outro lado da loja. E ele, ao receber um modelo, não tem essa informação. Então, ele, por defeito, relativamente, por exemplo, a esta parede interior, o que é que ele indica? Indica, por defeito, que é um elemento adiabático, ou seja, que o compartimento, ele não sabe o que é que está do outro lado da parede, então ele, por defeito, considera que o que está para o outro lado é um elemento adiabático. Ou seja, não há perdas de energia. É como se o compartimento que estivesse deste lado tivesse as mesmas temperaturas que o compartimento loja. Okay? Mas, se eu porventura não quisesse colocar um elemento adiabático, poderia porventura colocar compartimento desconhecido. Quando é assim, o programa considera que a temperatura deste lado do compartimento desconhecido é a mesma do como as temperaturas exteriores, ou seja, é idêntica. Portanto, era como se esta parede interior funcionasse como parede exterior, ou seja, tudo esta zona estaria com as temperaturas exteriores. O outro compartimento é quando ele indica e aí vamos ter que escolher um compartimento já criado aqui, já existente, então que cabe aí escolher. Neste caso não é nenhum deles, portanto neste caso é elemento diabático, porque é tudo zona que tem as mesmas temperaturas. Portanto não há perdas de energia. Da mesma forma, para os pavimentos, ou seja, o teto da loja está como elemento diabático porque existe a fração da habitação por cima. Ok? Já o pavimento da loja já está outro compartimento atribuído que está à garagem, em que ele vai calcular as temperaturas da garagem e então vai proporcionar ali perdas. Vou falar agora do ponto 10, que diz respeito a considerar as pontes térmicas planas de forma simplificada. O programa, nesta versão 2020, nos parâmetros gerais, colocou-se uma opção nova que diz respeito à consideração de forma simplificada das pontes térmicas planas e com a respectiva majoração do valor do U das paredes exteriores em cerca de 35%. Portanto, se queremos considerar desta forma simplificada, devemos vir aqui e clicar no visto. Existe sempre aqui uma pequena ajuda que explica aquilo que eu referi. Vamos para o ponto 11, que diz respeito a configurar potências de iluminação. Vou explicar aqui que existe aqui uma situação que às vezes surge, que é o seguinte. Na descrição de um tipo de compartimento, nós temos aqui os pontos relativos à iluminação. Isto estamos a dar por metro quadrado, portanto, o programa depois, ao ir a cada compartimento, vai calcular o respectivo consumo de energia em função disto. Isto é utilizado, pronto, de forma que estamos a falar de um tipo de compartimento e, portanto, ele vai ir a todos os compartimentos que são deste tipo e vai utilizar isto em função da área, vai calcular depois para cada um deles o consumo de energia. Mas eu poderei ir a cada um deles, compartimentos, e forçar os valores, quer seja por potência, quer seja por DPI, densidade de potência e iluminação. Quando se trata de um projeto, um pré-certificado, ou seja, um projeto que está para licenciamento, e quer-se fazer um pré-certificado, nós devemos cumprir, ou devemos fazer um projeto luminotécnico que cumpra os requisitos do REX. E para isso utilizamos, por exemplo, o programa Cipelux REX, que me permite depois exportar as densidades de potência de iluminação calculadas, que estão a verificar o REX, e ao exportar para o M-Server, e quando nós criamos a nossa obra no REX, ou quando fazemos atualizar a informação, e ele detecta que já existe essa informação proveniente do Cipelux REX, automaticamente ele vai-me preencher as densidades de potências de iluminação de cada compartimento. Agora, numa situação de um existente, e vamos supor que isto é um existente, uma loja, o que se faz é ir ao local e fazer um levantamento da iluminação que está lá.
E então, isto, por exemplo, até para aqui é uma loja, mas poderia ser um hotel, poderia ser uma indústria qualquer, quiséssemos fazer uma auditoria energética de forma a melhorar e quiséssemos criar aqui um modelo que simulasse a realidade, ou seja, em termos de gastos energéticos. E eu então tenho aqui esta hipótese de, para cada compartimento, no fundo isto repete-se para cada compartimento, de indicar o valor das potências de iluminação de cada compartimento, ou seja, ia ao local, fazia um levantamento das potências e colocava o respectivo valor. E também, depois poderia colocar relativamente ao edifício de referência, através desta opção, ou então forçava a densidade de potência de iluminação de referência de acordo com o que vem até na própria tabela. Posso-vos mostrar aqui nos compartimentos do local comercial vazio, relativamente à iluminação, cá está estes valores, normalmente de referência. Ok? Vamos agora falar do ponto 12, que diz respeito a introduzir equipamento de rendimento constante. É assim, em termos de climatização, o programa oferece inúmeras soluções de sistemas de climatização associadas a marcas, respectivos equipamentos. Existe aqui um assistente que me permite, de uma forma rápida, portanto, existe sistemas de climatização de água, expansão direta, climatização por ar, portanto, uma série deles, e em que alguns deles, eu posso adiantar para a frente um bocadinho, aparecem marcas associadas, marcas comerciais com os respectivos modelos, etc. Mas vamos supor que e além disso, esses equipamentos têm associado também uma curva de comportamento, que é muito importante, não é só a eficiência, mas sim a curva de comportamento do equipamento, da forma como ele funciona quando existem temperaturas exteriores, ou seja, está em contato com temperaturas exteriores muito baixas ou muito altas. E eu que queria falar era relativamente, no caso de se querer introduzir equipamentos que têm uma determinada eficiência, que não estão aqui, ou que não estão aqui presentes, e que eu quero fazer essa simulação. E então eu posso fazer é utilizar esta opção, que é equipamento de rendimento constante, vou meter aqui um RC, rendimento constante, e que me permite, no fundo, de uma forma simplificada, atribuir a toda a loja, que é a zona de toda a loja, vou só colocar aqui o T, a unidade terminal, e posso dizer, é um equipamento só de aquecimento, é um equipamento só de arrefecimento, ou é um equipamento de aquecimento e arrefecimento. Faz os dois. Portanto, só tenho que colocar o rendimento, ou deixar estar os valores, indicar a fonte de energia, se funciona sempre, ou posso estipular um horário, um perfil, ou seja, estipular um perfil em que funciona a uma determinada hora em determinados dias. Pronto. A partir daí eu faço terminar e o que o programa me faz é ir à zona da loja, às unidades terminais e colocar-me respectiva unidade terminal. Assim eu sei que a zona loja A vai ter aquela máquina, rendimento constante, com aquela eficiência de aquecimento e arrefecimento, que estará a trabalhar um determinado período, caso eu tenha colocado um determinado perfil, e vai entrar em conta. Portanto, aqui não entra em conta a questão da curva de comportamento da máquina, quando esteja em contato com temperaturas exteriores desfavoráveis. Vou por último falar do ponto 13, que é criar medidas de melhorias. E sim, a filosofia é a mesma do RH. Portanto, eu aqui teria que calcular a obra, não vou calcular, não sei se conseguirei calcular assim, não, dá. Vou calcular só um bocadinho esta obra. É o seguinte, no fim do cálculo eu vou ter aqui um botãozinho que diz medida de melhoria. Esta medida de melhoria, no fundo, vai-me permitir que eu exporte os dados relativamente a esta obra como situação inicial ou como medida de melhoria. Portanto, se eu for aqui a medida de melhoria, cá está, é exatamente igual como no RH, só tenho que dar o nome do ficheiro e o nome da medida. Portanto, se esta minha obra fosse a situação inicial, eu poderia pôr aqui situação inicial, vou repetir o mesmo nome aqui, pronto, situação inicial. E exportava para o projeto BIM Server, que depois, mais tarde, utilizando o programa SIPTerm Improvements Plus, iria fazer a análise dessas medidas de melhoria. Ou seja, isto seria uma, e criaria uma obra
uma cópia desta obra e aplicaria a medida de melhoria que quisesse e voltava a calcular e exportava como medida de melhoria. Ok? Aqui não tenho aquela ajuda preciosa daquela biblioteca. Aqui terá que ser tudo introduzido por nós. Ok? O que é que acontece depois? Abrindo o programa CPTerm Improvements Plus, já tenho aqui uma obra já exemplo, tenho aqui a situação inicial e tenho aqui as medidas de melhoria 1 e 2 com os respectivos dados. Tenho aqui a listagem que me permite analisar quer uma, quer a outra medida de melhoria. É idêntico. Aqui um resumo das duas medidas. Uma é a bomba de calor, outra é um aparelho de climatização. E posso, bomba de calor da AQS, outra é aparelho de climatização e posso ver qual delas, em termos de período de retorno, é o mais baixo, gastos em termos de investimento. Portanto, posso ver isso aqui desta forma. Ok? Isto em função do que é necessário. Muitas das vezes, até no caso do REX, é a eliminação, o consumo energético muito grande em termos de eliminação, mas isso depois analisa-se na listagem. Portanto, eu já estou agora no REX Plus, portanto, pus aquela loja a calcular e existe aqui, não está a verificar, mas teremos que depois ver aqui em termos de consumos o que é que está a ocorrer. Aqui neste caso é o AQS, porque eu nem sequer defini um equipamento da AQS. Portanto, quis focar-me só nestes pontos, portanto não estava totalmente definido. Pronto, estamos a finalizar, estamos a chegar ao fim desta sessão. Certamente que existem muitos mais casos para relatar, ficará depois para uma próxima oportunidade. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar sempre em contato com o nosso serviço de assistência técnica. Este webinar também estará brevemente disponível no nosso ciclo de webinars. Não, aqui não, mas a informação e webinar, vídeos do webinars, e será colocado nesta zona de utilização avançada CIP. Espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Despeço-me assim, agradecendo a vossa participação e a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.